Olá a todos! Eu vou falar sobre os efeitos da deposição da radiação no solo de Chernobyl, a fauna e a flora. Primeiramente, me apresentando, meu nome é Casimia. Eu sou aluna de graduação em Física Médica e atualmente eu pesquiso sobre os impactos da radiação em Chernobyl. É basicamente o que eu vou falar aqui, porém adicionando os micro-organismos. Eu também sou uma das coordenadoras do programa de extensão Meninas da Física e eu tenho um interesse muito grande em estudos nucleares. Então, para a gente começar, vamos falar sobre o fascínio exercido pela energia nuclear, que vem da natureza ligada à psicopatologia do ser humano, e a gente pode dividir entre dois aspectos. O primeiro vem da possibilidade de usar energia nuclear para matar maciçamente, e o segundo, devido à psicoantropologia, do medo do inimigo invisível e obscuro que eventualmente poderia matar, que no caso é a radiação. E o medo dessa radiação, ela está profundamente ligada na psique pública, por questões históricas e psicológicas, como o medo de armas nucleares, porém ela foi reforçada por conta dos acidentes em usinas nucleares. E Chernobyl foi o primeiro grande acidente em uma usina nuclear civil que liberou enormes quantidades de materiais radioativos no meio ambiente. E hoje em dia, a gente pode dizer que a área afetada pelo acidente tornou-se um local único de estudos, né, porque lá a gente encontra consequências ecológicas e biológicas por todo o tempo, né, ao longo de todo o tempo. Porém, existem poucos estudos relevantes para a gente compreender melhor a resposta direta por conta de toda essa exposição. E com isso, a gente buscou informações atuais de Chernobyl em relação aos efeitos na fauna e na flora, utilizando o tipo de pesquisa exploratória. E para a gente entender melhor, a gente vai recapitular o que aconteceu no acidente. O acidente nuclear de Chernobyl ainda é considerado o maior desastre nuclear da história, com a maior liberação de radioatividade em 60 anos de atividades nucleares. Ele aconteceu em 26 de abril de 1986 e a usina é localizada a aproximadamente 183 km de Kiev, em uma região denominada Polésia, que é uma região de florestas, porém considerada pobre em terras férteis. A usina possuía 4 reatores nucleares do tipo RBMK, né, que é um reator canalizado de alta potência. Mas o que de fato aconteceu no acidente? A equipe responsável queria realizar alguns testes na unidade 4, e esses testes foram solicitados pelo Comitê Estatal para o Uso da Energia Nuclear, visando, a segurança desses reatores. E a resposta desse teste seria descoberta com o desligamento do reator, porém levaria um tempo maior para religá-lo. O que aconteceu então? A equipe optou por não desligar esse reator, o que levou a uma redução na potência. E estudos feitos após o acidente mostrou que a operação em baixa potência deixava o reator instável, e foi o que aconteceu, Essas ações levaram à explosão do reator número 4. E, em acidentes, de nível 7, causados por reatores assim como o de Chernobyl, as partículas radioativas poderiam alcançar uma altura de 50 a 150 metros, e dependendo dos ventos, a radiação seria espalhada nas imediações de 10 a 30 km do raio do reator, e até 100 km seriam afetadas. E as explosões ocorridas em Chernobyl chegaram a 30 metros de altura. E ao decorrer do dia do acidente, os ventos estavam fracos e sem direção definida. Porém, com o passar do tempo, eles foram mudando de direção e começaram a ter altas altitudes. Então, para a gente entender melhor ainda, a relação das doses e o que aconteceu, a gente tem que ressaltar que para estimar de fato essas doses presentes na zona de discussão, é preciso levar em conta fatores como a natureza heterogênea da contaminação e o tamanho da área de abrangência dos organismos, e lembrar que o estágio de vida pode afetar a exposição. A área de exclusão ela é composta por aproximadamente 4.760 km², onde 2.600 desses quilômetros quadrados representam uma área abandonada na Ucrânia e foi contaminada por diversos radionuclídeos, entre eles o césio-137, o ameriço, o estrôncio, isótopos de plutônio, iodo, carbono, entre outros. E a gente pode falar também dos radionuclídeos de vida mais curtas que já tinham sido deteriorados. E como eu falei agora há pouco, os ventos tiveram uma grande contribuição. Primeiramente porque a deposição do césio teve variações na zona de exclusão devido a esses padrões climáticos ao longo dos 10 primeiros dias do acidente. E isso fez com que os níveis de concentração variassem bastante. E hoje em dia, a zona de Chernobyl, a zona de exclusão de Chernobyl, a exposição interna de plantas e animais
é responsável por 70 a 95% dessas doses. E as relações de dose e efeitos não são lineares. Com isso, então, a gente pode falar da flora. A deposição desses radionuclídeos e as doses associadas às plantas nos locais mais contaminados são em torno de 30 quilômetros da usina de Chernobyl. E elas foram suficientes para causar mortalidade, esterilidade e redução na produtividade de algumas espécies, porque essa precipitação radioativa foram interceptadas pelas copas das árvores. E com isso a gente identifica 4 zonas que variam nessas extensões dos danos causados, como os efeitos letais, efeitos subletais, dano médio e pequeno dano. Nos efeitos letais, a gente pode citar, por exemplo, a mortalidade em massa dos pinheiros. Nos efeitos subletais, a gente cita que 40 a 75% das árvores que absorveram essas doses tiveram necrose nos meristemas e nos brotos jovens. No dano médio, a gente tem a atenuação da zona de crescimento. No pequeno dano, a gente tem a supressão de crescimento dos pinheiros. Então, relacionando a área e a dose, a gente tem diferentes tipos de danos causados em toda a flora. E com isso, a gente pode falar um pouco da fauna, né? Os dados sobre os efeitos da radiação na vida selvagem, eles são fragmentados e não são tão precisos quanto os obtidos em relação às plantas, né? E a gente sabe que os mamíferos são o grupo mais radiosensível se comparados a outros animais terrestres. E é importante a gente ressaltar que, com a ausência desses dados de humanos, esses mamíferos podem ser considerados os melhores modelos para a gente avaliar os riscos da radiação. E entre esses mamíferos estudados, a gente tem os roedores, que tiveram, no outono de 1986, uma diminuição no número desses animais em um fator de 2 a 10. Porém, esse número se recuperou na primavera de 1987. E a gente pode notar também uma diferença entre as taxas de dose de radiação gama nas áreas sul e sudoeste da usina. A gente pode falar também dos bovinos, que tiveram suas funções tiroidianas prejudicadas. Em algumas vacas, a gente percebeu um aumento na letalidade, respostas imunológicas prejudicadas, degeneração do fígado, entre outros problemas. Nas ovelhas, a gente teve que 5 meses após o acidente, elas desenvolveram alterações hematológicas graves na circulação periférica, além de leucopenia, linfopenia. Em cães e gatos e porcos que estavam na zona de exclusão, também foram notados leucopenias, além de anemias hiper e normocrônicas. A gente pode falar também que em alguns cães, eles desenvolveram alterações específicas de doença crônica de radiação. Patologias como redução de massa muscular, necrose no fígado, hemorragias no estômago. Então, cada um desses mamíferos, né, cada um desses tipos de mamíferos, apesar de ter alguns casos que foram parecidos, teve alguns casos diferentes. E dessa diferença a gente pode citar os animais invertebrados, porque eles têm características fisiológicas únicas e eles muitas vezes são componentes cruciais do ecossistema. E os peixes, eles representam os organismos mais radiosensíveis dos hidrobiontes a sangue frio, né? E havia mais de 30 espécies na lagoa de resfriamento da usina de Chernobyl. De um modo geral, os peixes litófilos, que são os que dissolvem solos rochosos, são um grupo crítico nas quais as doses mais altas foram recebidas pelos predadores, né? E também a gente pode citar alterações no sistema de reprodução dos peixes, destruição da parede do túbulo seminífero, alterações destrutivas nas células sexuais. Então, nos peixes, eles tiveram um dano maior na parte de reprodução. E com isso tudo, a gente pode concluir, né, que ainda há muito a ser investigado em relação às doses absorvidas pelos animais e pelas plantas por toda a área de Chernobyl. Porém, a gente tem resultados bastante esclarecedores, né, em todas as espécies envolvidas na área de exclusão, em toda a área de Chernobyl. Aqui a gente tem algumas referências, né, que foram utilizadas. E é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, qualquer comentário, curiosidade, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Eu agradeço aos meus orientadores e a toda a organização do evento. Muito obrigada.